Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro Revelações da Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Lucas e o tema, o assunto de nosso encontro de hoje é a preparação do ministério de Jesus. Introdução da lição. Os capítulos 3 e 4 do livro de Lucas registra a preparação para o início do ministério de Jesus. O Filho de Deus é apresentado para as multidões com o objetivo de salvar a humanidade. Existe também um breve relato do batismo de Jesus nas águas, realizado por João Batista. E este capítulo 4, até a sua metade, fala da tentação de Jesus no deserto, passando por provas espirituais de grande relevo para o início de seu ministério. Neste encontro, nós vamos estudar os seguintes tópicos. No capítulo 3, a pregação de João Batista. Vamos falar sobre a prisão de João Batista. Ainda no capítulo 3, o batismo de Jesus. E finalizaremos o estudo do capítulo 3 falando da genealogia de Jesus. No capítulo 4, até a sua metade, vamos falar sobre a tentação de Jesus no deserto. Pregação de João Batista. Em Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 3, afirma o seguinte: no 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e de Traconítide, Lisânias, tetrarca de Abilene, sobre o pontificado de Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias. E esta palavra foi dirigida a ele no deserto. João percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Esta missão de João Batista, ela foi profetizada em Isaías, ou seja, no livro de Isaías, capítulo 40, versículos 3 ao 5, conforme está registrado em Lucas 3, 4, 6, que acabamos de ler. Então, neste contexto, a mensagem de João Batista, ao pregar o arrependimento de pecados, bem como o batismo nas águas, estava composta de mensagens gerais e específicas, a saber. Então, vamos conhecer neste momento quais são, vamos dizer assim, a essência dos, ou quais mensagens foram proferidas por João Batista de forma geral e de forma específica. Em primeiro lugar, vamos falar das mensagens gerais. Primeiro ponto que João Batista pregou no deserto: arrependimento de pecados, porque o reino de Deus estava próximo. Então, João Batista prega o arrependimento de pecados das pessoas para que, ao chegar ao reino de Deus, elas estivessem preparadas para receber e para serem perdoadas. Outra mensagem geral de João Batista foi a preparação do caminho do Senhor. Ou seja, esta era a missão de João Batista: apresentar o Senhor Jesus como o Messias, como o Salvador. João Batista também, como mensagem geral, disse que todas as pessoas, ou todos, verão a salvação de Deus. Todas as pessoas verão a salvação de Deus.
A salvação universal em Jesus. Só existe salvação em Jesus. Então, aqui João Batista estava anunciando Jesus como o Messias prometido por todo o Antigo Testamento. O Messias prometido para salvar Israel e, por conseguinte, também salvar a humanidade. No capítulo 3 de Lucas, versículo 15, João diz que ele não era o Cristo, porque todos estavam a pensar que ele era o Cristo. E ele diz: eu não sou o Cristo. O Cristo está próximo de chegar no que tange, no que ele estava a falar sobre o início do ministério de Jesus, o reino de Deus na terra, o Messias, o Cristo, com 30 anos de idade, iria dar início ao seu ministério. Então, ele não era o Cristo, porque todos pensavam que ele, João Batista, era o Messias. E ele veementemente disse que não era, que o Cristo ainda estaria por aparecer. E aí ele termina essa mensagem geral, João Batista, dizendo: olha, eu batizo nas águas, mas Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido, ele vai batizar com o Espírito Santo em sua primeira vinda. Quando as pessoas recebem o selo do Espírito Santo, quando as pessoas ouvem a palavra de Deus e se arrependem de coração, o que é que o Espírito Santo faz? Sela esta pessoa como sendo sua, como sendo salva em Jesus Cristo. Então João diz, olha, Jesus, eu batizo nas águas, agora Jesus vai batizar no Espírito Santo em sua primeira vinda e na sua segunda vinda vai batizar com fogo, que ele estava exatamente se referindo ao julgamento que vai ocorrer por ocasião da segunda vinda de Jesus, que nós estamos a esperar ansiosamente. As mensagens específicas, ainda no capítulo 3, João Batista ele fala com as multidões. E para as multidões ele diz: arrependam-se de seus pecados. Diz que também as multidões deveriam produzir boas virtudes de comportamento. Fala também que as pessoas devem acolher os pobres e necessitados. Isso ele registrou em Lucas capítulo 3, versículos 7 ao 11. Aos publicanos, que eram os cobradores de impostos, no versículo 12 e 13, ele diz: não exijam pagamentos de impostos além do que foi prescrito. Ou seja, que não houvesse roubo, corrupção, extorsão, que os publicanos cobrassem apenas os impostos devidos de forma justa. Aos soldados, ele disse: olha, vocês não devem extorquir ninguém, não devem denunciar falsamente, e muito menos vocês não devem ficar descontentes com os seus salários. Ao contrário, vocês devem se contentar com o seu salário. É o que está escrito no versículo 14. João Batista, ele é preso. E qual foi o motivo da sua prisão relatado em Lucas capítulo 3? João foi preso e posteriormente decapitado por haver de forma corajosa denunciado o fraudulento casamento entre Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, e Herodias, que era esposa do seu irmão Filipe, do irmão de Herodes Antipas. E a lei, em Levítico capítulo 12, versículo 16, dizia, não descobrirá a nudez da mulher de teu irmão, pois é a própria nudez de teu irmão. E por isso mesmo, Herodes Antipas manda decapitar João Batista, isso porque a filha,
né, de Herodias, pede a Herodes Antipas, amando da sua mãe, Herodias, que decapitasse a cabeça de João Batista num prato. E assim foi feito. Vamos agora para o batismo de Jesus, como item 3. Em Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 22, ou melhor dizendo, do 21 ao 22, temos um breve relato do batismo de Jesus, as águas, realçando dois importantes acontecimentos nesse batismo, que por muitas vezes nós nem notamos por ocasião de uma leitura rápida desse texto. Mas este relato que está em Lucas, como eu falei, capítulo 3, versículos 21 e 22, fala que Jesus, depois de batizado nas águas por João Batista, entrou em oração diante de Deus. Ele estava em oração. E nesse momento em que ele estava em oração, ou seja, em intimidade com o Senhor, aí há a manifestação da Trindade, provando ali Jesus ser o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o ungido, e provando também a sua missão. Aqui é a primeira manifestação da Trindade, o batismo de Jesus. É uma manifestação gloriosa, onde Jesus se apresenta de forma física, o Espírito Santo em forma corporal de uma pomba e Deus Pai com uma voz que veio do céu, dizendo: Tu és o meu filho, hoje te gerei. O batismo nas águas carrega em seu bojo um significado importante na vida espiritual de Jesus, ou mesmo de um crente. Pois no momento do batismo, que é a imersão nas águas, espiritualmente demonstramos em forma materializada que ao submergirmos no leito da água batismal, somos sepultados com Cristo. Morrendo o velho homem, pecador, velho ser humano pecador. E sequencialmente, quando emergimos, ressuscitamos com Cristo na condição de um novo homem, sendo incluído ou incluso no corpo de Cristo, que é a Igreja Universal, evidenciando, então, um caráter moral e espiritual, segundo a imagem e semelhança de Jesus, na condição de salvo e com posse da vida eterna. Na sequência, o capítulo 3 vai falar sobre a genealogia de Jesus. E já falamos isso no nosso encontro número 1, quando falamos na introdução, né, sobre a questão da genealogia de Jesus. E agora nós vamos falar mais uma vez de forma dizendo que no versículo 23 ao 38 do capítulo 3, é estabelecida ali por Lucas toda a ascendência de Jesus. A partir de José, o seu pai adotivo, perpassando em sua genealogia como sendo filho de Davi, como sendo filho de Abraão e também filho de Adão e supremamente filho de Deus. Esta genealogia está aí neste capítulo para provar a divindade e a humanidade de Jesus, as duas naturezas de Jesus que nós já falamos. E também a sua proveniência davídica, tipificando um rei eterno, conforme as profecias bíblicas de que o Messias seria da linhagem de Davi. E por fim, nós vamos falar sobre a tentação de Jesus, e aí já no capítulo 4, no deserto. Estes foram os fatos que deram, vamos dizer, a preparação para que Jesus iniciasse o seu ministério. Era preciso que Cristo, em sua humanidade, ele fosse levado pelo Espírito Santo ao deserto, local de escassez e de circunstâncias adversas, para ser tentado pelo diabo.
em 3 situações. Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás. E ele foi tentado em tudo no plano de sua humanidade e provou que pela oração, conhecimento da palavra de Deus e pela intimidade plena com o Espírito Santo, o ser humano pode vencer as tentações indutivas à prática do mal, arquitetadas pelo diabo e seus demônios. Nós podemos resistir à tentação, desde que tenhamos intimidade com o Senhor, desde que tenhamos conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque o diabo tentou Jesus pela palavra, e pela palavra o Senhor Jesus respondeu ao diabo. 3 pontos o diabo tocou. A primeira tentação foi a tentação de Jesus, onde Satanás lançou o primeiro laço de morte através de uma indagação sugestiva de, em primeiro lugar, pôr em dúvida a filiação divina do Senhor Jesus. E, em segundo lugar, induzir Cristo a realizar um milagre para saciar sua vontade naquela debilidade fisiológica momentânea, ou seja, da fome, de transformar as pedras em pães, uma necessidade fisiológica. E, nesse sentido, Jesus respondeu para Satanás: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o alimento espiritual. Na segunda tentação, no segundo laço, e aqui nós vamos caminhando para o final da nossa lição, Satanás mostra todos os reinos do mundo, oferecendo a Jesus poder e riqueza. E ele disse que, assim para Jesus, olha, se prostrado me adorares, tentando despertar no coração de Jesus a cobiça pelo poder e pelas riquezas, e também induzindo a uma desobediência, ele diz, eu te darei todos esses reinos. Uma outra mentira. Replicou-lhe Jesus, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. Somente Jesus é quem deve ser adorado. E por último, a terceira tentação de Jesus, Satanás conduz Jesus a um pináculo e diz do templo e diz para ele que ele se lance novamente, sempre pondo em Jesus a dúvida da sua filiação com relação a Deus. E é assim que Satanás também faz com seres humanos. Você não é de Deus, você não é de Deus, você não é de Deus. E Satanás fez isso 3 vezes com Jesus, pondo em dúvida a sua filiação, porque ele sempre diz, se és filho de Deus, aí ele diz aqui na terceira tentação, ele induz Cristo a se colocar em uma circunstância letal, pulando do pináculo para se jogar abaixo e, ao mesmo tempo, realizar um milagre, dando ordem aos anjos para sustê-lo de forma a ele não sofrer danos físicos ou de morte. O que ocorreu? O que ocorreu foi que Jesus respondeu para ele. Foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus respondeu a Satanás, foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Assim como Jesus, em sua perfeita humanidade, venceu Satanás nas tentações do deserto, por meio de jejum, da oração e principalmente pela gloriosa palavra de Deus, ou seja, com armas espirituais poderosíssimas, nós, ao fazermos o uso destes instrumentos, seremos mais que vencedores e derrotaremos sempre em Cristo Jesus as investidas diabólicas sobre a nossa vida. E assim nós chegamos ao final de mais este encontro Revelações da Bíblia. No próximo vídeo, nós vamos tratar do ministério de Jesus na Galileia. Então, estudamos hoje a preparação, no próximo já vamos iniciar
vamos dizer, o desenvolvimento do ministério de Jesus começando na Galiléia. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia.